Muito bem, galera. Prontos para aquele resumo especial para você tiver alguma dúvida, entender melhor a aula que nós temos, porque daqui a pouquinho eles vão fazer as atividades. E assim que você estiver lá fazendo as atividades, vocês precisam lembrar direitinho da aula de hoje. Vamos lá, então, para a nossa atividade de hoje. Potência elétrica, parte 1, né? A revisão aí de conteúdo. Olha bem, potência elétrica. Potência elétrica é definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Então, o que é o trabalho elétrico? É quanto que o equipamento precisa trabalhar ali, fazer para transformar energia elétrica em outro tipo de energia, né? Ele é um receptor elétrico, tem essa função. Então, a corrente elétrica vai passar pelo aparelho devido a uma tensão elétrica, né? Que a corrente elétrica é os elétrons organizados dentro de um campo elétrico que foi estabelecido naquele condutor. Para calcular a potência elétrica, nós utilizamos o pio, né? Então, potência, I, corrente elétrica, e U, a tensão elétrica, a diferença de potencial, VA e VB. Então, essa é a equação que nós utilizamos, bem simplesinho. Pega a corrente, valor da corrente elétrica e multiplica pelo valor da diferença de potencial ali, da tensão elétrica que aquele aparelho foi construído para ser estabelecido ali a corrente elétrica. A potência elétrica em circuitos elétricos, você tem que medir em todo o circuito, né? Aí os equipamentos, né, que estão ligados, no caso, esses resistores são um dispositivo elétrico que, quando percorridos por uma corrente, transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Nesse caso, é um resistor, tá? Não deixa de ser um receptor. E esse fenômeno nós chamamos de efeito Joule. A transformação direta da corrente elétrica em calor foi estudado por Joule, efeito Joule. E ele diz que todo equipamento sofre isso. Todo circuito, todo fio condutor vai dissipar uma parte da energia elétrica em energia térmica, calor. Não tem como a gente fazer. Inclusive, em equipamentos eletrônicos muito sensíveis, precisa do que chamamos de dissipadores de calor. Então, a equação, a lei de Ohm está aqui, U igual a RI, e π para a potência que está relacionada com isso aí, corrente e tensão, tá? Se você quiser utilizar a resistência, você coloca, e a corrente, você coloca a corrente ao quadrado. Se você quiser utilizar a tensão, você coloca a tensão ao quadrado, simples. Só que é R vezes I e a tensão é U dividido por R. Mas lembrando que R, né, e I. De onde que veio isso aqui? Veio dessas duas relações aqui, uma colocando dentro da outra, certo? Os eletrodomésticos que nós temos em casa, vários aí que vocês conhecem muito bem. Aqui tem uma relaçãozinha que você tem de tensão, corrente e potência de uma casa, né? Alguns aqui, televisão geralmente é 110 mesmo, carregador de celular, ele faz uma conversão, pode colocar em 110, 220, ele faz uma conversão para o celular, que geralmente é 12 volts, né? Ou 9, depende de cada celular aí, tá? Então, nós temos os motores e geradores, né? Aí, ó, geradores das usinas elétricas, motores e assim por diante. Bom, pessoal, agora vocês vão lá fazer as atividades, elaborar direitinho e daqui a pouco a gente volta se tiver alguma dúvida. Estamos de volta, né? Fizeram as atividades, foram lá, procuraram direitinho, discutiram em sala de aula. E qualquer dúvida que tenha, nós vamos tirar agora. Vamos lá dar uma olhada nos nossos exercícios de hoje, nas atividades de sala de hoje. Aí, ó, resolução da atividade. Primeira questão. Um aparelho elétrico submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, diferença de potencial mesmo que tensão, que U, né? É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes. Então, corrente elétrica dada pela letra I. Nessas condições, ela vai dissipar quanto? Tá? Então, tem uma diferença de potencial, né?
e tenho a corrente. Essa é bem facinho, né? A gente utiliza lá o pio, bem simples. Eu quero a potência, tenho a tensão e tenho a corrente. Aqui está PIV, né? Muito bem. Só para você não lembrar da equação pio. E aí você tem que corrente elétrica 3 amperes. Já está na medida no sistema internacional, né? Que é 3 amperes, lembra, é coulomb por segundo. Aqui está em 12 volts. Volts é a medida de tensão elétrica. Então, 3 vezes 12, 36 watts. Está aqui, ó, letra C. Não é isso? 36 watts. Olha, bem simples, né? Você tem quer a potência, tem a tensão e a corrente. Basta multiplicar a corrente pela tensão que você acha o valor. Então, é uma questão simples, mas para você entender como é que funciona e lembrar da equação. Bom, tivemos uma questão número 1, podemos agora olhar uma questão número 2. Um circuito elétrico ele é constituído no simulador PET, Interactive Simulation, pela professora Daisy, certo? A professora Daisy trabalha aí com sisteminhas aí, fez vários experimentos, né? Na robótica aí, tem um programa estabelecido aí de robótica. E durante a aula de física da professora Daisy sobre eletrodinâmica, claro, a montagem então é composta por uma bateria de 12 volts, está aqui, uma bateria de 12, não pode ser pilha, que pilha é 1,5 volts, tem que comprar aquelas baterias mesmo, né? 3 resistores, está aqui os resistores, nós temos o R1 com 9 ohms, 6 e 4, aqui está 12. Deixa eu dar uma olhadinha no exercício aqui. Bom, aqui nós tivemos já 9 e aqui está 12. Vamos olhar para frente qual dos dois nós vamos utilizar aqui. A potência elétrica total dissipada, vamos ver. Vamos fazer resistência equivalente. E 1 colocou 12 mesmo, né? Então, R1 é 12 e não é 9. Vamos lá. Então, aqui, ela usou R1 como 12. 12,0, então. Corrigido? Agora sim. Vai ser 12 como está aqui no desenho e não como está no texto. Tá bom? Bom, vamos lá então. Ó, potência elétrica total dissipada do circuito é dada por resistência equivalente vezes a corrente total, né? Que eu quero o circuito. Então, para isso vamos calcular aí a corrente total e a resistência equivalente. Como a resistência equivalente, os três estão em paralelo, nós já estudamos na aula anterior, as correntes têm que ser somadas, e a resistência equivalente, o inverso dela é igual à soma dos inversos das outras resistências, né? Então nós temos aqui I1, U sobre R1, como eu tenho a tensão é igual, o sistema paralelo, todas as tensões são iguais, então 12 dividido por 12 vai dar 1 amperes. R2, nós temos ali 12 dividido por 6, 2 amperes. E a outra é 4, né? 4 ohms, 12 por 4, 3 amperes. Então, eu tenho a corrente total, correto? Corrente total é de 6 amperes. Então, ficou fácil de achar a corrente, você achou de cada um deles separado. Lembre-se que a corrente você pode encontrar separado, né? Porque as correntes são somadas, não são iguais. Pode ver que é 1, 2 e 3, são diferentes. E deu 6 amperes. E a resistência equivalente? Resistência equivalente, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Lembra disso, hein? Mínimo múltiplo comum, tá? 12, 6 e 4. Claro que 12, 6 e 4 fazendo vai dar 12, né? Porque 6 e 4 são divisíveis por 12 e o 12 também. Então, 12 dividido por 12, 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Certo? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6.
Então, nós temos 6 dividido por 12. Invertendo, você sabe que eu posso trocar aqui, tem que trocar aqui também. Rec sobre 1 é igual a 12 sobre 6, que no caso vai ser 2 ohms, tá? Potência total é a resistência equivalente do circuito e a corrente total do circuito. 2 vezes 6. Então, 12 watts. Eu tenho aí 12 watts de potência, certo? Olha aí, letra E, 12 watts. Eu acho que você conseguiu fazer direitinho por parte, com calma. A corrente é feita toda separada, né? E depois a resistência equivalente, você precisa fazer toda junto lá as resistências, porque o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências do circuito, estando todos eles em paralelo. Você pode ver que ali está em paralelo. Opa, 35. Aqui, ó. Estão todos em paralelos, né? Esses pontos aqui é comum também. Tensão é igual, porque em paralelo a tensão é a mesma em cada ponto, certo? Vamos para mais uma questão aí, então? Ó, um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é de 110. A gente fala monofásico, né? Uma fase só, um neutro e uma fase. Lembrando que neutro é o fio onde está retornando e não está carregado eletricamente. Se você tocar nesse fio, estando separado na sua casa, você não toma choque. O outro está carregado, né? 220 tem que ter 2 carregados. O eletricista considera aconselhável mudar essa instalação elétrica para 220 e utilizar um chuveiro de mesma potência que utilizado anteriormente, pois com isso o novo chuveiro vai fazer o quê? Então tem a mesma potência, vou mudar a instalação toda da casa para 220, porque o meu chuveiro vai fazer o que esse chuveiro, pessoal? Na verdade, a potência do chuveiro é o que está relacionado. Se ele vai mudar a potência, é a quantidade de energia. Quantidade de energia, a corrente é potência sobre U. Se você tiver a mesma potência, mas aumentar a tensão, o que acontece? Se você aumentar a tensão, você diminui a corrente, né? E aí, você fica com, aumentando a tensão, uma corrente menor, certo? Então, nós podemos dizer que vai ser percorrido por uma corrente elétrica menor. E aí? Tem a corrente elétrica bem menor. Vai consumir mais energia elétrica? Não, nem menos. A energia elétrica é a mesma. Nesse caso, pessoal, olha bem, mesmo desse jeito, isso não vai funcionar. Você vai trocar toda a rede de sua casa, porque você não paga corrente elétrica, você paga energia elétrica, a energia consumida. Se o chuveiro vai consumir menos, você gastou dinheiro na instalação, para o chuveiro consumir menos não, vai consumir a mesma coisa. Só vai passar uma corrente menor. Mas a corrente é menor, mas você não paga por corrente elétrica, você paga por energia elétrica. Tomar muito cuidado com isso. Não adiantou nada mudar toda a fiação da casa, mudar mais um fio, porque são 3 fios, né? O sistema de 220, o sistema de 110 são só 2 fios. Comprou um fio inteirinho para a casa toda, para mudar para 220, por causa do chuveiro ali, ou para aquela parte do chuveiro, e o chuveiro vai gastar, você vai pagar a mesma conta de energia elétrica. Quem chama de conta de luz, mas é de energia elétrica, né? Certo? Então, a ideia não foi boa. Vamos lá, então. Tá bom? Que a potência é energia elétrica, você paga energia, você não paga a corrente. Então, o Enem 2016, uma lâmpada LED, diodo emissor de luz, né? Hoje nós temos muitas delas aí, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes. Então, tem a tensão e a corrente. Produz a mesma quantidade de luz, olha aí, que é a energia luminosa que te interessa, que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução de potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente? Luminosidade, a energia final. Se mudar a potência, mudou a energia consumida. Energia elétrica consumida. Vamos ver. Agora não é igual o chuveiro elétrico, não. Vamos ver.
Potência do LED é de 5,4 watts, certo? Então vai ter aí uma redução enorme. Olha bem, 60 watts antes, que a energia elétrica consumida por segundo, agora nós temos só 5,4. Nós temos uma economia agora de energia. E isso é que você paga, pessoal, a energia elétrica, que é a potência em cada hora, né? É isso que a sua conta de luz vem, quilowatt-horas. Então tem uma redução significativa. Olha lá. Aí sim, por isso que é muito importante, vocês estão vendo aí, é muito importante a gente mudar com a tecnologia. O que acontece com a lâmpada de LED, na verdade, pessoal? Olha bem. Você tem uma lâmpada de LED, né? As lâmpadas hoje, você comprou a lâmpada, colocou lá, você vai pagar menos energia elétrica. Por quê? Ela vai fazer o mesmo trabalho. Qual é o trabalho? Iluminar. A tecnologia faz isso. No caso de chuveiro elétrico não tem como, porque resistor não tem tecnologia funcionando lá, né? Pode fazer a tecnologia do chuveiro elétrico, fazer ele ficar mais barato com materiais diferentes. Mas chuveiro elétrico não tem como mudar. Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Você pode mudar um chuveiro mais eficiente, gastando menos, ficando mais barato, porque gasta menos materiais diferentes, tá bom? Então, é importante você pensar nisso. Muito importante que as lâmpadas incandescentes dissipavam energia elétrica e térmica, que você, tanto se fosse trocar, colocasse a mão nela, pegasse um pano, queimava a mão. Então, porque estava muito quente, liberar uma quantidade de energia dissipada, que é esquentar, que não interessava para a gente. Isso sim é importante na hora de você analisar o que vai comprar para sua casa. Vamos lá que nós temos um material agora aqui ainda, que é um material complementar, para complementar essa aula. Assista esse vídeo, ele é 220 volts, economiza energia. O fato de você mudar de 110 para 220, ele tem mais potência. Olha aí, aquilo que a gente falou sobre ali. É só 9 minutos e 21 segundos, né? Está disponível aí no YouTube, né? Então, pessoal, assista esse vídeo, é muito interessante para o seu dia a dia, para você que quer, vai construir uma casa mais tarde. Vocês são hoje adolescentes, mas com certeza o futuro está próximo, vão ter pelo menos construir casa, ou comprar equipamentos, né? Então, é importante. Assista o vídeo, ele é muito legal e vai complementar esse nosso assunto que nós estamos falando sobre energia aqui, tá? Então, energia elétrica não é corrente elétrica ou só tensão elétrica, tá? A relação dos dois e equipamentos tecnológicos, hoje com tecnologia muito maior, pode muito bem te dar aquela energia elétrica que você precisava transformar. Porque, olha bem, a energia elétrica é transformada em energia luminosa, no caso da lâmpada. Se eu transformo de uma maneira ruim, porque eu tenho uma tecnologia ultrapassada, eu transformo pouca energia elétrica em energia luminosa. Quando eu melhoro com a tecnologia, eu aumento a luminosidade. Então, para ter o mesmo efeito de antes, eu posso diminuir a energia elétrica que eu estava usando. E aí, a minha conta de energia elétrica vai ficar menor. Essa que é a ideia. Tá bem? Então, assista o vídeo aí. E até uma próxima aula.